Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Deus falando com Josué e o animando. Agora, Deus também fala conosco e nos anima e nos encoraja. Nós devemos, irmãos, ter coragem, ter ânimo. O que é isto? É força, coragem para enfrentar as dificuldades, firmeza de espírito, firmeza nas decisões, para aquilo que nós estamos empreendendo nas dificuldades da jornada. Se Deus veio falar para Josué, para ele se esforçar e para ele ter bom ânimo, para ele não pasmar, é porque, de certo, surgiria na jornada muitas coisas difíceis que lhe faria pasmar, que era para que ele desencorajasse, desanimasse, mas Deus estava lhe encorajando. E o profeta de Deus, para esta era, o mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Malaquias 4, ele fala em uma das suas mensagens, intitulada Um Manto Usado. No parágrafo 55, ele fala estas palavras para nós: muitos estão se tornando desencorajados. Quando nos tornamos desencorajados, é um grande sinal que nós chegaremos ao fracasso. Quando vem o desânimo, com ele vem também o fracasso. Então o que nós precisamos, irmão, é de ter coragem. O que necessitamos é de coragem. As provas podem vir. Nunca nos foi prometido ficar imunes a elas. Deus nunca nos disse que nós não teríamos problemas e nem dificuldades. Ele sempre nos alertou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia está repleta que nós teríamos muitas, inúmeras dificuldades, inúmeros desafios. Mas tem uma coisa: Ele nos dará graça para passarmos por elas. E se a montanha é muito alta para atravessá-la, muito profunda para passarmos por baixo, ou muito larga para darmos a volta, Ele dará graça para que possamos transportá-la. O que nós precisamos é de ter coragem e continuar crendo no que Ele falou para nós. Quando Ele envia uma pessoa, quando Ele manda uma pessoa, Ele é responsável por aquela pessoa. Se Ele nos chamou através do seu decreto, se Ele nos elegeu, se Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, com certeza Ele irá conosco
e nos transportará sobre todas as dificuldades e os problemas da vida. Ele nos dará graça para vencer, se nós simplesmente não se preocuparmos e mantermos os nossos olhos em Cristo, pois Ele é o único que pode nos atravessar. O Senhor Jesus Cristo era o único que poderia levar Josué e todos aqueles além do Jordão. Deus sabia mais do que eles das dificuldades que apareceriam, dos muros, do Jordão, dos gigantes, mas Deus disse para eles terem coragem, terem força, ter ânimo. Agora nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, irmãos, de pessoas que enfrentaram problemas diversos, que aparentemente eles não eram capazes, pela força humana, pela capacidade deles, de vencer aqueles problemas. Nós sabemos que Davi era um menino pequeno, ruivo. Jamais ele poderia enfrentar um urso e arrancar aquela ovelha das garras do urso. Mas ele teve coragem, ele teve disposição, ânimo para ir atrás daquele urso, agarrar aquele urso e tomar aquela ovelha das garras do urso. Agora, se Davi tivesse ficado de braços cruzados, desencorajado, olhando para si próprio, olhando pela sua incapacidade, ele jamais faria aquilo. E depois veio o urso, depois veio o leão, e a mesma coragem, o mesmo ânimo que ele teve para enfrentar o urso, sabendo quem estava com ele, que era Deus, ele teve também para enfrentar o desafio do leão. Talvez você não tenha um urso, nem um leão para enfrentar hoje, como ele teve ali fisicamente, mas nós temos muitos desafios. Desafios surgem para nós todos os instantes, todos os dias. É desafio com os filhos, desafio na vida, desafio no casamento, desafio monetário, desafios aparecem de todas as formas. Mas Deus nos prometeu, se nós tão somente crescêssemos nele, ficássemos atrás da palavra dele, ele nos levaria através da sua graça adiante destes desafios, como ele levou a Daniel, a Davi, a vencer o leão, agarrar aquele leão e tomar aquela ovelha de volta. Depois veio o desafio de Golias. Você vê que ele não ficou com medo, ele teve ânimo, coragem e força e graça para enfrentar aquele maior desafio, que era maior do que o urso, maior do que o leão, era maior do que todos os desafios. Mas se Deus tinha dado graça a ele para vencer o urso, para vencer o leão, Deus com certeza lhe daria graça também o suficiente para vencer aquele desafio que era aquele inimigo chamado Golias. E ele teve coragem suficiente, com fé no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, porque Jesus Cristo do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. E ele foi com coragem, ânimo e graça e venceu o Golias. E nós temos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles não se curvaram diante daquele fogo, daquela fornalha. Deus deu graça suficiente para eles, força suficiente, ânimo suficiente para enfrentar aquela fornalha.
E nós, quando estamos passando por situações diversas, desafios diversos, e a primeira coisa que o diabo põe em nós é medo. E com o medo vem o desânimo. Mas se você não tiver medo, se você tiver força de Deus, graça e coragem para enfrentar, os desafios se tornam pequenos. Porque Deus, como Ele deu graça para cada um dos nossos irmãos, Ele disse que estaria conosco todos os dias, e Hebreus 13:8 nos afirma que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, esforça, faça alguma coisa. Tenha coragem de enfrentar a vida, tenha coragem de enfrentar os desafios, crendo na palavra de Deus, crendo que Deus irá te levar adiante, orando, perseverando, lendo a palavra de Deus, mantendo humilde debaixo das mãos dEle. Ele te conduzirá além de qualquer desafio, além de qualquer problema. Como Ele conduziu os nossos irmãos à vitória, Ele também nos levará à vitória. Ele te conduzirá à vitória, não por nossa força, não pela nossa capacidade, mas através da graça soberana dEle, a graça que é mais velha do que o mundo. Ela te ajudará, ela te fortificará, ela te levará adiante. Tenha bom ânimo, esforça-te e Deus irá te ajudar. Que Deus te abençoe com este ânimo, com essa coragem que te levará à vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo.